do rapto e da vinda. Recomendo que se inscrevam não apenas para nos seguir, mas também para que possam ter o canal à mão sempre que quiserem. E neste canal que está agora você pode ver um vídeo chamado A Colheita ou A Transformação. Isso tem a ver, e explico já a fundo mais do que vou fazer agora. O que no cristianismo chamam de rapto não vai acontecer como eles dizem. Na maioria dos casos, dizem que vai acontecer antes dos últimos 7 anos. Não vai ser assim. Na maioria dos casos, dizem que será de onde a pessoa se encontra, onde quer que esteja no mundo. Se estiver em um avião, desaparece de lá. As escrituras não dizem que será assim. As escrituras na verdade revelam que será na última trombeta. Isso é algo que os cristãos também sabem, mas eles interpretam de outra maneira. A última trombeta, diz Paulo nas escrituras, no Apocalipse vemos que há 7 trombetas. A última dessas 7 é obviamente a trombeta na qual ocorre a colheita, onde os escolhidos serão recolhidos ou arrebatados, como diz Paulo, em nenhum lugar diz raptados, mas sim arrebatados. Então serão arrebatados como foi Enoque e Elias aos céus em um abrir e fechar de olhos, em um momento na última trombeta, que é a 7ª, repito, e é na metade dos últimos 7 anos. E não vai acontecer com aquele monte de gente que no cristianismo espera. Serão apenas alguns, a quem as escrituras chamam de 144 mil, os escolhidos, aqueles que têm o nome do Pai e do Filho em suas testas, como diz em Apocalipse 14, que é onde se dá a colheita a partir de Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 14. Esses 3 capítulos têm a ver com a colheita, inclusive o princípio do 15. Não serão tantos como o cristianismo ensina tristemente. Muitos terão que morrer, as uvas que são lançadas no lagar da ira em Apocalipse 14, mas que no dia da colheita ressuscitam com misericórdia e são justificados porque se creram no Messias, embora não confessaram seu nome e não aceitaram a marca da besta e por isso tiveram que passar pela morte. Mateus 24, Lucas 17 e Marcos 13. Normalmente utilizam o verso que diz que um será tomado e outro será deixado para afirmar que esses são os que serão levados no rapto, como é chamado no cristianismo. Mas quando alguém lê com cuidado, e recomendo ver o de Lucas, pois este está mais ordenado, vemos que há 3 pessoas, uma que já Joshua diz para fugir quando virem a abominação desoladora no lugar onde não deve estar, ou seja, quando virem o falso Messias já manifestado no mundo, fugam longe do trabalho ou longe da casa, ou seja, longe de onde normalmente o buscariam, porque naquela noite diz o Messias que um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão em uma cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Mas já havia dito de um que tinha que fugir, depois disse que havia 2, um é levado e o outro é deixado. Quando os discípulos perguntam para onde seriam levados aqueles que são tomados, porque eles entendem que os que fugiram vão se sair bem porque obedeceram, enquanto os que ficaram vão se sair mal porque é tudo o contrário. Aqueles que ficaram foram porque aceitaram a marca da besta. Os que fugiram foram porque reconheceram o falso Messias e fugiram para serem colhidos em questão de alguns dias. Aqueles que não deram atenção ficam em casa esperando um rapto, mas a besta chega e os obriga a receber a marca. Como não a aceitam, ela os leva a morrer. Por isso, quando os discípulos perguntam a Yahushua onde serão levados, Yahushua responde que onde virem os abutres, ali estará o cadáver. Depois, se você ler em Mateus 24, verá que se refere a um corpo morto. As outras traduções em Lucas normalmente colocam corpo, então interpretam mal, também colocam águias. Apesar de que a concordância poderia mostrar que significa urubus, simplesmente a águia e o urubu são da mesma família. E por isso fazem essa mudança em algumas traduções, o que claramente confunde a interpretação. Com relação à segunda vinda, Yahweh disse a Yahushua: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Yahweh diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Então Yahweh se manifestaria 2 vezes, como o primeiro e como o último. O primeiro foi Yahushua. Depois de ressuscitar, ascendeu à direita do Pai, e Yahweh lhe diz: espere aqui à direita porque vou voltar a me manifestar. Isso seria a segunda manifestação de Yahweh na terra, o que normalmente eu digo aqui ou me refiro como o último ou o testemunha como Moisés, porque assim como há 2000 anos veio João Batista e Yahushua o Messias, nestes tempos finais aparecem 2 testemunhas, Elias e o testemunha como Moisés, o testemunha Elias e o testemunha como Moisés. Esses 2 testemunhas vão morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Então Elias veio como Messias e agora vem com o último e o Sende. O primeiro e o último mais Elias fazem os 2 ou 3 testemunhas para cumprir ou confirmar toda a verdade. Por isso Yahushua veio como advogado, os 2 testemunhas e Yahvé como juiz, Satanás como acusador. Já tudo se cumpre para fazer o juízo final, então no Apocalipse, vemos que 2 pessoas devem vir. Uma delas é a segunda manifestação. Não a reconhecerão porque, como disse o Messias, viria como ladrão à noite. Eles a verão como má, como veriam um ladrão e não a reconhecerão. Embora o vejam como um ladrão, ele se esconde com uma máscara, ou se oculta na escuridão, ou onde quer que seja, para que não possam vê-lo. Então, o último vem dessa maneira. Além disso, vem como se fosse um gentil, como diz Isaías 63, que vem como se fosse um romano. Por isso foi representado por Paulo, que era hebreu, mas tinha cidadania romana. Agora, não estou dizendo que vai ser romano ou italiano. Me refiro aqui, visto como um gentil, sairia das nações, não de Israel. Yahushua saiu de Israel, a última das nações, assim como Moisés saiu do Egito, assim como Zorobabel nasceu em Babel, na Babilônia. Então depois que matam os 2 testemunhas do Apocalipse 11, já no Apocalipse 14 recolhe na colheita os 144 mil, no que chamam de arrebatamento, e depois vem para lutar na guerra do Armagedon ao final dos últimos 7 anos, contra o falso Messias, para vencê-lo e estabelecer finalmente o reino sobre a terra. Então, esse momento do Armagedon é o que no cristianismo a maioria vê como a segunda vinda. Outros chamam a segunda vinda o que eles chamam de o Raptor, já expliquei isso, mas a verdadeira segunda manifestação, da qual mais se fala nas escrituras, é aquela que mencionei como um dos 2 testemunhas